O som das rodas das carruagens ecoava pela estrada movimentada enquanto o STF passava pelo grande entreposto comercial, onde mercadores e artesãos trocavam mercadorias de todas as partes do continente. O cheiro de couro, madeira e incenso estava no ar, criando uma atmosfera de transações frenéticas. Ele ajustou a alça da bolsa sobre o ombro, desviando de um grupo de crianças que corriam entre as barracas. Foi então que notou algo estranho, uma sombra alongada demais para a hora do dia, projetada na parede de tijolos expostos. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas o vazio entre duas carroças carregadas de especiarias. Mais adiante, uma loja com fachada desgastada chamou sua atenção. Lá dentro estava mal iluminado, mas um brilho azulado pulsava atrás do balcão. Horácio, o comerciante, limpava um pequeno objeto prismático com um pano grosso. Vem de uma região distante, ele disse, antecipando o interesse de STF. Dizem que pertenceu a um navegador que atravessou oceanos sem mapa. STF estendeu a mão, mas Horácio recolheu o objeto. Não toque. É só para observar. Enquanto isso, no laboratório subterrâneo da universidade, Irá ajustava os sensores de um equipamento que monitorava ondas cerebrais. 3 voluntários relataram sonhos vívidos nas últimas semanas, todos envolvendo uma luz azulada e vozes sem origem. Os padrões não coincidem com nada registrado, disse a doutora Varela, apontando para os gráficos irregulares. Irá franziu a testa. E se não forem apenas sonhos? E se forem resquícios de outra realidade? Naquela noite, STF sonhou com um mercado idêntico ao da cidade, mas as barracas flutuavam sobre um rio negro. As vozes dos vendedores eram sussurros distorcidos, e o cheiro de incenso se transformava em algo metálico. Ele acordou suando, o coração acelerado, ainda sentindo o mesmo cheiro do sonho impregnado no travesseiro. Irá, por sua vez, analisava os dados coletados quando notou algo novo. Picos de atividade cerebral coincidiam com relatos de fenômenos atmosféricos incomuns na região portuária. Ela decidiu visitar a localidade, convencida de que a resposta estava lá. No caminho, encontrou o STF, que carregava um embrulho suspeito. "O que você tem aí?" perguntou, tentando parecer casual. Ele hesitou. "Nada importante. Só uma lembrança." Na loja, Horácio guardava o objeto prismático em um cofre escondido sob o assoalho. Sabia que aquilo não era apenas uma relíquia. Clientes que o compraram no passado nunca voltaram para contar o que aconteceu. Mas o dinheiro era bom, e ele precisava pagar suas dívidas. Enquanto fechava a porta, um homem de sobretudo escuro entrou sem fazer barulho. "O cristal está pronto", disse a voz, baixa e urgente. Horácio assentiu, evitando contato visual. Sabia que estava lidando com algo maior do que ele, mas já era tarde demais para recuar. Na universidade, a doutora Varela revisava as anotações de Irá. "Se essas anomalias forem realmente portais, precisamos alertar as autoridades." Irá balançou a cabeça. "Sem provas concretas, vão nos chamar de loucas. Precisamos de mais dados." Naquele momento, um alarme soou no laboratório. Os monitores mostravam atividade cerebral coletiva em níveis críticos, como se dezenas de pessoas estivessem conectadas a algo invisível. Irá correu para a janela e viu uma névoa densa se formando sobre o rio, engolindo as luzes da cidade. Algo estava chegando. A névoa avançava como se tivesse vida própria, engolindo ruas e silenciando os sons da cidade. Irá apertou o casaco e saiu do laboratório, determinada a seguir a anomalia. Enquanto corria, notou que os postes de luz piscavam em tons de azul, exatamente como nos sonhos dos voluntários. STF, por outro lado, sentia o embrulho de Horácio queimar em suas mãos. O objeto dentro vibrava, emitindo um calor que atravessava o tecido. Ao cruzar a ponte principal, ele viu figuras vagas na neblina, formas humanas, mas deslocadas, como se andassem em outro tempo. 2 dias antes, Horácio havia recebido o cristal de um contato no porto, um homem com cheiro de sal que falava línguas mortas. "Isso não é deste mundo", disse antes de desaparecer entre os navios. Agora, o comerciante observava pela janela de sua loja a neblina engolir a rua. Sabia que o cristal era perigoso,
mas o dinheiro do homem de sobretudo pagaria suas dívidas por anos. Enquanto isso, na universidade, a doutora Varela tentava montar uma equipe para investigar a neblina, mas os equipamentos de comunicação falharam, deixando todos isolados. Irá encontrou o STF na beira do rio, ambos atraídos pelo mesmo fenômeno. Você também está sentindo isso? Perguntou, apontando para o ar pesado. Ela confirmou com a cabeça, percebendo que o objeto nas mãos dele pulsava no mesmo ritmo das luzes estranhas. Isso aqui não é normal, disse, tentando manter a calma. Precisamos descobrir o que está causando isso. Enquanto conversavam, um barulho ensurdecedor ecoou, e a água começou a girar devagar, sugando a neblina para dentro. Nos túneis subterrâneos abandonados, uma energia desconhecida fazia as paredes vibrarem. Trabalhadores que passavam por lá relatavam vozes sussurrantes e paredes que mudavam de lugar. Um deles, Renato, encontrou uma porta enferrujada, onde antes só havia rocha. Ao tocá-la, viu imagens de um deserto infinito sob 3 luas, e suas mãos envelheceram décadas em minutos. Horácio, tomado pelo arrependimento, tentou recuperar o cristal. Voltou à loja e abriu o cofre, mas o objeto havia sumido. No lugar, havia um bilhete escrito em uma língua que ele não reconhecia. Ele correu para a rua, mas a neblina já tinha engolido tudo, distorcendo os prédios. No rio, Irá e STF assistiam a água se transformar em um espelho líquido, refletindo não o céu, mas uma paisagem alienígena. Estamos conectados a algo maior, murmurou, enquanto sombras alongadas emergiam da superfície, estendendo mãos translúcidas em sua direção. A doutora Varela, presa no laboratório, percebeu que os dados formavam um padrão. As anomalias cerebrais coincidiam com as marés do rio. É como se a cidade respirasse em sincronia com outra dimensão, escreveu em seu diário, segundos antes de uma janela estourar, deixando a neblina entrar. Enquanto isso, o homem de sobretudo observava tudo de uma colina distante, segurando um cristal idêntico ao que Horácio vendeu. Eles estão perto, disse a um companheiro invisível. Preparem a passagem. A neblina, agora viva, envolveu Irá e STF, misturando seus sentidos em uma cacofonia de visões e sons. STF viu o mercado dos sonhos, mas desta vez, reconheceu rostos de pessoas reais. Irá entendeu que os picos neurais não eram invasões, mas tentativas de comunicação. Antes que pudessem entender, a neblina os puxou para o rio, que já não parecia mais água, mas sim um portal. No instante seguinte, estavam em uma praça idêntica à de Buenos Aires, mas o ar cheirava a ozônio, e as sombras se moviam independentemente da luz. Um sino tocou ao longe, e os habitantes dessa realidade pararam para observá-los com olhos brilhando em tons de âmbar. Aqui não é seguro, sussurrou o STF. Ela concordou, mas algo naquela cidade paralela a atraía, uma melodia familiar, como uma lembrança de infância que não lhe pertencia. Enquanto tentavam encontrar um caminho de volta, Horácio, perdido na neblina, tropeçou em um portal em um beco. Ele se viu em uma sala com paredes de vidro, onde versões alternativas de si discutiam em línguas desconhecidas. Uma delas o encarou e disse: "Você abriu a porta. Agora, todos pagarão o preço." A doutora Varela, presa no laboratório tomado pela neblina, percebeu que os voluntários não estavam sonhando, testemunhavam eventos reais em outra realidade. Antes que pudesse registrar sua descoberta, as telas se apagaram, e uma figura sombria apareceu atrás dela, segurando um fragmento do cristal. "Você não deveria ter visto isso", disse, e tudo ficou preto. Quando a neblina finalmente recuou ao amanhecer, a cidade estava assustadoramente silenciosa. Os jornais falavam de alucinações coletivas, mas Irá sabia a verdade. No bolso, encontrou um pedaço do cristal de STF, agora opaco e frio. STF acordou em sua cama, sem se lembrar de como voltou para casa, mas com um desenho detalhado da cidade de âmbar em seu caderno. Horácio nunca mais foi visto, e a loja permaneceu trancada com um aviso de aluguel vencido na porta. No rio, onde a água havia voltado ao normal, uma única marca permaneceu, um símbolo gravado nas pedras, idêntico aos desenhos nas paredes do laboratório subterrâneo de Irá. Algo havia começado, e ninguém estava preparado para o que viria depois. A marca no rio brilhava sob a luz do sol, um círculo entrelaçado com 3 espirais, exatamente como os desenhos nas paredes. Irá ajoelhou-se nas pedras,
tocando a gravação com luvas de látex. É o mesmo padrão, murmurou, fotografando o símbolo com uma câmera antiga que encontrou nos escombros do laboratório. STF observava de longe, o caderno de desenhos apertado contra o peito. Desde que acordou com as imagens da cidade de âmbar, não conseguia dormir sem sonhar com aquelas torres distorcidas e o sino que não tocava. Naquela noite, Ira reuniu os fragmentos do cristal e os analisou sob um microscópio portátil. As estruturas internas lembravam redes neurais, pulsando em resposta à luz ambiente. Não é um mineral, concluiu, anotando em um caderno molhado pela umidade do rio. É uma tecnologia. Enquanto escrevia, um dos fragmentos caiu no chão, rolando até os pés de STF. Ao pegá-lo, uma dor aguda atravessou sua mão, e por um instante, viu a cidade de âmbar desmoronando sob um céu vermelho. 2 dias depois, o homem de sobretudo foi visto no porto, carregando uma caixa com símbolos idênticos aos do rio. Trabalhadores relataram que ele conversava com alguém invisível, gesticulando em direção ao horizonte. Horácio, ou algo que se parecia com ele, surgiu entre os navios, mas quando um pescador tentou abordá-lo, ele se dissolveu em partículas de luz azulada. O tempo passou, mas o símbolo no rio nunca desapareceu. As autoridades tentaram ignorar o que havia acontecido, atribuindo os eventos a alucinações coletivas ou até mesmo a uma epidemia de paranoia. No entanto, Ira e STF sabiam a verdade. Eles continuavam a sentir a presença do outro lado, como se algo estivesse esperando por eles, sussurrando em línguas esquecidas. Nas noites mais quietas, quando a cidade dormia e a neblina parecia se afastar, eles ouviam vozes, não de pessoas, mas de realidades que tinham sido interrompidas. Enquanto isso, o homem de sobretudo seguiu seu caminho, carregando a caixa com os símbolos. Ele não era um simples mercador ou um agente das autoridades. Era um guardião, alguém que havia visto o que estava por vir e sabia que a porta não poderia ser fechada. Em sua mente, ele via cidades quebradas, mundos quebrados e pessoas quebradas. O cristal não era apenas uma chave, era uma advertência. E ele tinha a missão de garantir que ninguém mais abrisse a porta antes do momento certo. No fim, a cidade voltou à normalidade, mas nada realmente foi o mesmo. A neblina sumiu, mas deixou marcas profundas na alma dos que a viram. Ira e STF seguiram em frente, cada um com suas próprias perguntas e segredos. E no fundo, sempre haveria uma parte deles que ansiava por voltar ao mercado flutuante, ao sombra alongada, à cidade de âmbar. Porque o que havia começado não terminaria ali, e alguma vez, talvez, a neblina voltaria.